Olá. Agora, falando sobre multiplicações de matrizes, nós vamos resolver a questão 1 da página 72, né, no setor A. Percebam que para multiplicar matrizes não é o mesmo método utilizado na adição e na subtração. Então é um processo mais cauteloso que exige muita atenção para realizar esse procedimento. Observe o seguinte: para multiplicar duas matrizes você tem que memorizar a seguinte técnica. Você vai ter que utilizar o processo de linha por coluna, sempre assim, memorize sempre isso. Você vai pegar a linha da primeira matriz pela coluna da segunda matriz. Vamos ver como isso se procede. Primeiramente, é importante que antes de se multiplicar uma matriz por outra matriz, temos que verificar se é possível que isso seja feito. E como que nós vamos fazer isso? Essa primeira matriz tem ordem 2 por 2, essa outra também. É importante saber que, para que duas matrizes sejam multiplicadas, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o que nós chamamos de condição necessária para que as duas matrizes sejam multiplicadas. Já nessa outra aqui, por exemplo, o que na verdade significa esse 2 e esse 2 aqui? Significa o resultado da multiplicação da matriz, ou seja, isso aqui demonstra que ao terminarmos a multiplicação, teremos uma matriz de ordem 2 por 2. Então isso aqui vai determinar a ordem do resultado, né? Ok? Agora, vamos fazer as multiplicações, que é o que interessa no momento. Nós temos aqui, por exemplo, a primeira linha da primeira matriz. E nós temos aqui a primeira coluna da segunda matriz. Então, se o procedimento é linha vezes colunas, vamos observar. Ou seja, nós vamos ter que a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna gerará o primeiro elemento da matriz resultado. Então, vamos verificar. O primeiro elemento da linha pelo primeiro elemento da coluna. Nós vamos ter aqui 4 multiplicado por 1, somado com 1 multiplicado por 0. Perceba que essa soma vai gerar um número. Agora, a mesma linha multiplicará a segunda coluna e vai gerar um outro número. Vamos observar agora. Vai ficar 4 vezes 3, somado com 1 multiplicado por 2. E a gente fecha a matriz, até porque se o resultado vai ser uma matriz de ordem 2 por 2, ela só terá duas colunas. Agora nós temos aqui a segunda linha ainda para ser multiplicada. Nós temos os elementos 2 e 3, que multiplicarão 1, 0 e 3 e 2, na mesma ordem que fizemos com a primeira. Então nós temos 2 multiplicado por 1 e o 3 multiplicado por 0. Agora nós vamos ter 2 multiplicado por 3, somado com 3 multiplicado por 2. Agora nós vamos ter os seguintes números para gerar nossa matriz. Vamos ter 4 mais 0, resultados, 4 vezes 1 e 1 vezes 0. Nós vamos ter 12 mais 1, aliás, desculpem, vamos ter 12 somado com 2, vamos fechar a matriz aqui. Depois nós vamos ter 2 somado com 0, nós vamos ter 6 somado com 6. E a nossa matriz resultado será exatamente 4, 14, vamos fechar aqui, nós temos 2 e aqui 12. Certo? Então nós temos realmente uma matriz de ordem 2 por 2, conforme já falado anteriormente. Vamos analisar aqui agora a multiplicação dessas duas matrizes do item B. Primeiramente, como eu falei para vocês, nós devemos observar se é possível realizar essa multiplicação. Observem que a ordem dessa matriz é uma ordem 2 por 3, duas linhas por 3 colunas, e aqui é uma matriz de ordem 3 por 2. E analisem o seguinte, que nessa daqui nós temos o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Então é possível realmente multiplicar. E o resultado dessa multiplicação gerará uma matriz de ordem 2 por 2. Observem aqui, ó. Vamos ver então como vai ficar no final. Então, para multiplicar essa matriz, a primeira matriz pela segunda, sempre o procedimento, linha por coluna. A primeira linha
dessa primeira matriz, ou seja, vai ser multiplicada pela primeira coluna da segunda matriz. Então, nós vamos ter o seguinte, vamos ter as multiplicações. Primeiro elemento da linha, primeiro elemento da coluna. Então, nós vamos ter 1 vezes 3, somado com 0 multiplicado por 1, somado com 2 multiplicado por 2. Vamos dar um espaço agora para gerar o segundo elemento. O segundo elemento será gerado pela multiplicação da primeira linha pela segunda coluna. Então, nós temos 1 multiplicado por 2. Depois nós vamos ter agora 0 multiplicado por 0. E depois nós vamos ter 2 multiplicado por 1. E vamos fechar a matriz, porque ela vai ter uma ordem 2 por 2. Agora, na segunda linha, nós vamos fazer a mesma coisa. O primeiro elemento da linha, o primeiro elemento da coluna, 4 multiplicado por 3, somado com 1 multiplicado por 1 e somado com 3 multiplicado por 2. Vamos dar um espaço agora para gerar o quarto elemento dessa matriz, que vai ser 4 vezes 2, né, somado com 1 vezes 0 e somado com 3 vezes 1. Então, nós vamos observar agora que nós vamos ter os elementos dessa matriz. Nós vamos ter então a multiplicação 1 vezes 3, 3, mais 0, mais 4, né? Aqui nas multiplicações nós vamos ter 2, somado com 0, somado com 2. Aqui nós vamos ter 12, somado com 1, somado com 6. E aqui nós vamos ter os números 8, mais 0, mais 3. Aqui 3 vezes 1. Então, a nossa matriz ela terá os seguintes elementos, né? 7, 4... Nós temos 13, 6, 19. Nós temos 8 mais 3, 11. Bom, esta é a matriz, conforme já falado anteriormente, uma matriz de ordem 2 por 2, que é a matriz resultados. Até a próxima.